Olá, olá, estamos começando mais uma conversa necessária nesta quinta-feira, tudo bem? Hoje a gente vai falar de um assunto muito difícil, muito polêmico, que é o abuso sexual infantil. Hoje nós vamos conversar com a psicóloga Tanise de Siqueira sobre essa chaga que a sociedade carrega, mas que tem muita dificuldade em assumir, em ver, enxergar, porque a maior parte dos casos acontece em casa, em ambiente familiar. Vamos procurar a Tanise, que está aqui. Vou adicionar. Estamos começando mais uma conversa necessária. Gabriela Linhares, Brasil, Rio de Janeiro, Niterói. Estou esperando a Tanise entrar. A gente vai falar sobre abuso sexual infantil. Essa perversa prática, né, Tanise? Que deixa marcas na alma a vida toda da vida. Boa noite. É um prazer conversar com você. E hoje a gente vai esclarecer uma série de dúvidas sobre esse tema que é tão difícil de ser abordado, né, Tanise? Tão difícil de ser assumido, tão difícil de ser comprovado e que a gente carrega, a sociedade carrega essa chaga, esse tabu social há muito tempo. E a gente precisa falar sobre isso, denunciar das diversas formas. Então, eu gostaria de agradecer a sua presença e eu queria que a gente começasse para você falando um pouco da sua trajetória e como é que esse tema veio fazer parte dos seus estudos. Bom, então, boa noite. Eu sou psicóloga, sou psicoterapeuta de orientação psicanalítica, atendo crianças, adolescentes e adultos. E o meu momento inicial foi verificando adultos que tinham passado por situações de abuso e as repercussões na vida dessas pessoas, né, na atualidade. Mais adiante, eu comecei a ter um trabalho mais intenso de proteção à criança, adolescentes e mulheres, né, em relação à violência doméstica, um assunto que também é um tabu, né, essa percepção, assim, de família feliz, família margarina, né, comercial, que cada dia se vê que é uma realidade bem mais distante, né? E fui me interessando muito por esse assunto, porque tudo que viola direitos humanos deve ser uma preocupação de todos nós, principalmente quando trabalhamos com saúde mental, né? Além de psicoterapeuta, eu também sou especialista na área de psicologia clínica e na área da psicologia do esporte, onde eu consigo, então, trabalhar bem mais com a prevenção, né? Eu trabalho com meninos no futebol, então eu consigo também prevenir, né? Que no futuro sejam homens verdadeiramente de bem, porque o que se chama de cidadão de bem muitas vezes está bem longe disso, né? É muito mais uma camuflagem, né? Pois é, eu vou dar uns dados aqui para o pessoal que está nos assistindo. Segundo o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, esses dados são de 2018, porque nós não temos os dados atualizados. 35 mil crianças foram abusadas no Brasil. 35 mil crianças foram abusadas no Brasil. E estima-se que 90% dos casos não são notificados. A cada 1 hora, 4 crianças são abusadas. A cada 1 hora, 4 crianças são abusadas. A nossa conversa de hoje vai durar 1 hora. E estima-se, então, que no final da nossa conversa, 4 crianças terão sido abusadas. Segundo o Disque Denúncia, 76.216 denúncias tiveram em 2018. Dessas, 17.093 foram de violências sexuais. 75% acontecem com sexo feminino. São crianças do sexo feminino. E mais de 50% as crianças têm de 1 a 5 anos de idade. Uma coisa muito alarmante que a gente precisa falar sobre isso.
em 2019, projetos federais foram extintos do governo. Projetos que tratavam deste tema de abuso sexual infantil. Desde então, a sociedade civil, ONGs, pessoas ligadas a direitos humanos têm uma grande dificuldade de dialogar com este governo, que fechou vários programas. Nós tínhamos um programa chamado Escola Protege, que é um programa que incentiva, que capacita professores para entender os casos e para... a escola é uma forte fonte de denúncia, né? Então, fecharam, acabaram com esse projeto. O governo federal acabou com esse projeto. A Comissão Internacional de Enfrentamento de Violência Sexual e Exploração Infantil, que articulava iniciativas junto aos ministérios do governo, não se reúne desde 2018 e não tem prazo para voltar a conversar. Neste período que nós estamos vivendo de isolamento, se 70% dos casos das agressões sexuais acontecem em casa, né, Tanise? Neste período de isolamento, a criança está isolada com o seu abusador. E normalmente... Provavelmente o número seja bem maior agora, bem maior. 4 crianças por hora, né? Exatamente, porque esses dados são de 2018. Porque desde 2018 nós não temos mais iniciativas que faziam esse tipo de levantamento, projetos foram fechados. A gente tem agora esse sinal vermelho para as mulheres, a gente tem falado muito sobre as agressões às mulheres, a violência doméstica, mas as crianças sempre sofreram este problema e sempre teve muita dificuldade. Nós temos dificuldade até de aceitar dentro de casa que isso acontece. Tanise, eu queria que a gente conversasse exatamente sobre isso, sobre a negação, sobre o porquê que essas crianças são abusadas e que 70% acontecem em casa. Como isso acontece? Porque se tratando de crianças, as crianças em geral estão sempre acompanhadas, né? Difícil uma criança não estar acompanhada. Então, por essa razão, volta e meia vai ser alguém muito próximo dela que será o seu abusador, porque os abusadores em geral eles conquistam, eles dificilmente agem por força, geralmente eles agem com conquistas mesmo, né? Com trocas, com barganhas, com coisas que interessam a criança e que acabam passando totalmente desapercebido. Quanto menor a criança, menor a chance dela própria perceber, né, o que está acontecendo. E uma boa parcela dos casos acaba acontecendo envolvendo um abusador que geralmente é o pai ou o padrasto, né? A estatística maior dos casos está nisso, né? Mais ou menos 24% para pais, 24% para padrastos, né? Incluem tios, também irmãos Pessoas mais velhos, próximas. pessoas próximas. E normalmente, Tanise, é muito difícil de provar, porque essas pessoas próximas, o abuso não deixa marcas, né? Normalmente, quando o abusador, a criança é abusada por terceiros, que existe toda uma agressão física que deixa marcas, mas essas pessoas normalmente são carícias e que vai deixando a criança num lugar muito desprotegido. A família não consegue, às vezes, identificar, porque a gente não consegue nem acreditar, né, Tanise? Porque não faz parte do universo. Não é. E conceitualmente, o abuso, ele não necessariamente necessita de penetração, né? É qualquer ato, até mesmo brincadeira, que tenha uma conotação de jogos sexuais, né? E por isso fica ainda mais difícil de identificar. Olha, existem casos, a gente teve aqui um caso recente que passou em noticiários e tal, uma criança sendo abusada dentro de um supermercado, perto de uma gôndola. Né? Exatamente. E assim, somente a câmera que conseguiu captar isso, porque em geral os abusadores são muito hábeis, né? Eles em geral não deixam marcas, assim, como se eles soubessem realmente fazer, como fazer, para não deixar vestígios, né?
Normalmente essas crianças que são sexualizadas, abusadas dentro de casa, ou até que têm um contato com o abusador mais frequente, essas crianças são coagidas, eles trabalham também todo um lado psicológico para a criança não denunciar. A criança também se sente muito culpada, né, Tanise? E como é que é esse processo todo? Porque parece um ciclo. Nós temos um estudo, eu tenho uma companhia de teatro e a gente tem um estudo também do lado psicológico e espiritual e um acompanhamento de muitos casos de pessoas que foram abusadas. Uma coisa importante para a gente falar é que não tem classe social, né, Tanise? Não existe classe social. A gente nem pensa classe isso vai... social, nem cara e nem característica, né? Exatamente, nem cor, nem credo, nem credo. É uma coisa muito delicada de se falar. E embora exista toda uma crença social, e inclusive muitas vezes até de profissionais pouco informados, né, no mínimo pouco informados, que ainda acreditam que existe um perfil específico para abusadores, né, que até existe, mas para alguns tipos, porque eles se subdividem em vários tipos, né? Eu queria que você falasse exatamente assim, porque uma questão que a gente falou, inclusive eu fiz uma live com o coletivo Voz Materna, com a Cibele de Lima e a Alessandra Andrade, e que nós falamos sobre o abuso, falamos sobre a lei de alienação parental, e um fato que nós conversamos e que você ia nos esclarecer, é que existe uma diferença, que nem todo pedófilo é abusador, nem todo abusador é pedófilo. Então eu gostaria que você falasse exatamente dessas diferenças. Nem todo abusador é pedófilo, porque o abusador, ele pode abusar de pessoas de outras faixas etárias, enfim, né? Mas, em geral, um pedófilo é abusador, né? Alguns autores dividem em molestadores e abusadores, né? A diferença básica, grosso modo, está no uso ou não de violência, né? Quando a gente pensa, e é senso comum, está no imaginário das pessoas, quando se fala em abuso, vem logo em mente o quê? Alguém tipo maníaco do parque, né? Aquele que age com violência, que tem todo um esquema premeditado na escolha das vítimas, e este é uma parcela bem mínima dos abusadores, aliás, dos molestadores, né? Que pode ser tanto circunstancial quanto premeditado. Esses geralmente agem com violência, né? Em geral, não são vítimas conhecidas, podem ser vítimas que eles escolhem depois de um tempo de avaliar bem a vítima, mas também pode ser a circunstância. Bate o desejo e é a primeira pessoa a primeira criança ou o primeiro adolescente que eles encontram. E nisso, inclusive, a gente tem uma variação, né? Os abusos que são mais dentro da família ou com pessoas conhecidas, eles tendem a acontecer mais frequentemente com crianças. Porque os adolescentes, em geral, os abusos já são mais relacionados a namoro, a ex-namorado, às vezes até cônjuge, né, dependendo do meio cultural, e de abusos na rua, né? Alguns casos também envolvem cuidadores, quando se trata de criança, né? Inclusive o Gardner, que é o autor da onde se inspiraram para a criação dessa lei da alienação parental, ele foi o defensor de um caso bem conhecido que ocorreu nos Estados Unidos, que envolvia uma enfermeira e que ela abusava de inúmeras crianças, mais de 100 crianças, né? Ele foi o defensor dela, né? Descaracterizando, usando a teoria que tem os mesmíssimos sintomas de abuso, ele usou para dizer que aquilo é alienação parental. E com isso, descaracterizar e deixar um crime praticamente perfeito, né? Sem punição e ainda com uma mordaça para quem denuncia, né? Eu queria que você... Vamos falar então, já que você entrou no Gardner e na lei de alienação parental, eu queria que você falasse um pouco, né? Por que ela endossa o abusador? Por que essa lei vem auxiliando esse tipo de prática?
Porque ela já tem esse vício de origem, né? Em função deste criador, né? Deste autor que criou esse, a gente chama de dogma, porque como não tem nada de científico, ele utilizou alguns casos que ele atendia, né? Nunca houve revisão por pares. Ele sequer era professor da Universidade de Colômbia, como está escrito num monte de lugar, inclusive no obituário dele, a Universidade de Colômbia fez com que a família retirasse esta informação que era falsa. Ele era só um voluntário e que se dizia professor. Quando eles descobriram as experiências dele relacionadas à pedofilia, porque ele foi um homem que estava inclusive sob investigação do FBI, que cometeu suicídio quando estava muito próximo das descobertas que ele andava fazendo, a Universidade de Colômbia já havia banido ele há mais de 10 anos. E veja que até hoje divulgam que ele era um professor de psiquiatria da Universidade de Colômbia, né? Como uma forma de legitimar algo que eram experimentos dele relacionados à pedofilia e que tem um livro, então, que é extremamente a Bíblia da pedofilia, porque é verdades e mentiras sobre o abuso sexual de crianças, né? É um horror. Então, tem frases assim que são um completo absurdo, que não dá para acreditar que quem propôs a lei ou quem trabalha com este dogma possa acreditar que ele é correto, porque ele é tudo que a sociedade deve banir, né? O processo civilizatório tentou banir, né? Ele diz que o problema é a reação exagerada que a sociedade tem para com essas condutas, né? Eu vou localizar as pessoas que estão aqui nos assistindo, que a gente está falando da lei de alienação parental, que foi embasada, que foi feita em cima de estudos de um norte-americano, do Gardner, que foi uma pessoa que se matou porque era pedófilo. Os estudos dele não têm nenhuma comprovação científica e esta lei vigora em vários países e tem vários países também que não aceitam essa lei. Essa lei entrou no Brasil em 2010, em só apenas 2 assembleias, e a partir de 2010 muitas mulheres estão sofrendo, e muito pior que mulheres, as crianças estão sofrendo com esta lei. E uma coisa muito importante que eu tive contato, inclusive com pais que sofrem de alienação parental e que não tiveram esse apoio da alienação. Porque o que acontece? Quando os casos são denunciados, né, Tanise, e existe agressão, tanto à mulher ou agressão à criança, de ordem sexual ou não, o caso vira todo para alienação parental. Quando existe uma denúncia assim de que tem uma mãe que está afastando o pai, esse caso vai ficando e vai deixando para o lado, vai ficando mais, porque todo o estudo foi feito em cima de crianças, as demonstrações da criança que estão sofrendo alienação parental dentro do estudo do Gardner, exatamente o que acontece, as consequências de uma criança que está sofrendo abuso sexual. Não é isso, Tanise? Isso, então vamos retomar me um ajuda. pouco, né, na questão da sintomatologia, né? Isso. Porque como é um crime que, em geral, ele tem essa característica de não deixar vestígios, né? O abusador, diferente do que um estuprador, ele, em geral, não tem um ato sexual completo ou que deixe vestígios, né? Ele utiliza de outras formas, que não deixam de ser abuso. Inclusive, fazer a criança assistir cenas de masturbação ou de sexo, isso também é uma forma de abuso, né? Acontece que, assim, os sintomas físicos, eles costumam ser raros. E em se tratando de criança, a duração dos sintomas é muito rápido, porque tudo em criança é mais rápido, né? A recuperação de uma criança doente é muito diferente do que de um adulto doente, por exemplo, né? Então, assim, muitas vezes aquelas características, como, por exemplo, hematomas na região genital, em questão de algumas horas, eles começam a desaparecer, né? Então, até que se percorra toda a burocracia. Opa, caiu.
Deu uma interrompida. Não, Deu uma interrompida. nem ocorre na sequência, né? Muitas vezes a criança demora a revelar e geralmente a revelação não se dá com uma contar, né, o fato. Se dá através de indicadores, de sinais comportamentais, né? Que é o mais clássico. Então, muitas vezes, quando chega a fazer uma denúncia aí para uma prova pericial, por exemplo, os sintomas físicos nem existem, né? O que vai existir são essas alterações de comportamento. Por exemplo, uma criança que era dócil, que era calma, que conversava, de repente fica o inverso disso, passa a ser agressiva, muito agitada, com medo, com terror noturno, diferente do que o terror noturno que faz parte do desenvolvimento, né, infantil, que tem um espaço curto de tempo, né? É uma criança que não consegue ficar sozinha nos ambientes, uma criança que passa a ter dificuldades escolares, que passa a ter dificuldade para dormir, que passa a ter dificuldade alimentar, em alguns casos dores de cabeça, problemas digestivos, vai atingindo todas as áreas do comportamento dessa criança. E um dado bem marcante, porque assim, esses sintomas a gente pode encontrar em inúmeras outras questões da criança. A questão é a combinação deles, né? E uma coisa que é bem marcante, um sinal bem marcante, é uma hipersexualização da criança e um conhecimento sexual que ela tem que vai acima do que é esperado para a sua idade, né? Então, até nas brincadeiras, e geralmente inclui dados mais sensoriais, por exemplo, o leitinho azedo do papai, né? Ela traz sensações no discurso, na brincadeira, que denotam que ela conhece além, que ela conhece pela experiência, e não só porque ouviu de alguma forma, né? Ela conhece pela experiência própria. Os desenhos também, né? Os desenhos em geral, as brincadeiras, né? Todas têm essa conotação e sempre esta marca, né? E o segredo, né? O segredo. É um pacto com o segredo, porque existe toda uma forma de lidar com a criança que diz, olha, se contar esse segredo só nosso, se alguém mais souber, pode acontecer uma coisa muito terrível com quem contares e tal. Então a criança vai guardando isso para ela, né? E vai se sentindo culpada também, né, com a questão. É engraçado que esses comportamentos, eles seguem sempre o mesmo ciclo, não é, Tanise? São muito parecidos. A gente percebe que um abusador praticou e fez certas coisas, o outro de outro lugar completamente diferente. É sempre o mesmo ciclo. A questão do segredo, o comportamento das crianças, né? Quando você afasta rapidamente do abusador, a criança passa, mas quando a criança fica mais tempo, ela fica sexualizada, as brincadeiras vão sendo todas em torno disso, a culpa que essa criança carrega, e a maior parte dos abusos são feitos por homens, não é? Percentual muito percentual pequeno maior de mulheres e muitas vezes quando envolve mulheres, envolve algo como uma triangulação, né? É a mulher fazendo para agradar aquele parceiro, né? É como se ela perdesse de vista o fato de que muitas vezes é o próprio filho, né? E passa a ser muito mais importante o agradar o parceiro. Por isso que também a violência contra a criança, o abuso sexual, ela tem uma forte ligação, é quase como um irmão gêmeo da violência doméstica. Em geral, essas questões elas andam muito, muito juntas, né? É mais uma forma de atingir a outra parte. E por isso também fica tão difícil nos momentos que vão para a denúncia, né? Essa camuflagem que foi utilizada a partir dessa lei de alienação parental e em outros países acaba, de certa forma, ocorrendo, mas não tem esse peso de uma lei, né? Mas é uma forma que é como se jogasse areia nos olhos de quem está avaliando e isso passa a ser o foco e não aquelas questões que a própria criança está trazendo do sofrimento, né? Parece que a preocupação maior está no bem-estar do pai,
né? Em detrimento do bem-estar da criança, que deveria ser o que se visa, né? Com quem é que ela tem relações mais efetivas, né? De cuidado, de carinho, de afeto. Pois é, nós estávamos, quando a gente tomou conhecimento da lei há pouco tempo, através do coletivo Voz Materna, nós estávamos conversando com o departamento jurídico da nossa equipe e assim, o pessoal da jurisprudência e os advogados sempre acreditam que é um avanço, é uma coisa que as pessoas não têm consciência dessa lei, não é? E estudando esse caso mais profundamente, na nossa lei já existia, no Estatuto da Criança e do Adolescente, uma lei que amparava a criança nesses casos de alienação, onde toda a lei ficava em volta do bem-estar da criança. A partir do momento que entra a lei de alienação parental, a discussão sai da criança e ela vai para o casal. E vira uma briga de casal e a criança fica em segundo plano. E quem acaba sofrendo muito mais, claro que a mãe sofre de uma forma absurda, mas a criança que passa por essa tortura, porque ser abusado sexualmente é uma tortura, não é uma tortura para esse indivíduo, que vai refletir na vida inteira dessa criança. E é uma coisa muito, muito penosa, muito triste. Eu tive várias mensagens de mães depois que a gente fez a primeira live. E eu estou muito, eu confesso que a gente ficou muito impressionado com esse tema e como está recorrente e como acontece isso. E assim, parece que como é que pode? Como é que pode ter chegado a uma lei? Como é que isso tudo pode ter se transformado numa lei? E como é que pode se reverter um processo desses? Não é, Tanise? E nesse momento que a gente está vivendo, eu pergunto, já falo, te interrompo, mas nesse momento que a gente está vivendo, que políticas de amparo à criança estão sendo fechados os olhos, que não estão continuando com esse trabalho, né? Que as pessoas ligadas a direitos humanos estão sendo perseguidas, coisas assim tão cruéis que estão acontecendo, a gente fica pensando, meu Deus, quem vai cuidar disso? Aonde vai parar? Não é? O próprio CONANDA, né, o Conselho Nacional de Direitos da Criança, só está existindo por força judicial, né? Tiveram que entrar com uma medida cautelar em função do desmantelamento dos conselhos, né? De vários conselhos nacionais, de várias questões, né? Ainda conseguimos que ele resista, né? Porque está lá no ECA, que o CONANDA é parte criada a partir do ECA, né? Na verdade, isso acontece em muitos países, porque assim, a origem de tudo isso está na tentativa do patriarcado em manter as suas propriedades. Crianças e mulheres sempre foram vistas, assim como algumas raças, como suas propriedades, né? A gente encontra alguma literatura que fala exatamente isso. Minorias não são minorias ao acaso, né? Esse movimento todo de extrema-direita e de cuidados com a família, que tipo de família estamos falando? Estamos falando dessa família onde pessoas são posse de homens, né? Isso é muito cruel, né? Quando o governo fala que não podemos tratar de sexualidade dentro da escola, que essa sexualidade precisa ser tratada em casa. Falar de sexualidade não é ensinar o ato sexual para uma criança. Falar de Muitas vezes sexualidade é prevenir o ato sexual fora de hora, né? E falar conforme a faixa etária da criança, né? Nós temos. A criança precisa entender isso. Qual é a parte privada, qual é a parte pública, até onde ele vai, até onde não vai. E isso tudo é alarmante, não é? É alarmante o que a gente está vivendo na nossa sociedade. Quando Inclusive, nós precisamos entender, né, até que Exatamente. ponto determinadas coisas que são da vida privada têm que estar mesmo ou não numa rede social, né? Exatamente. As redes sociais têm sido excelentes fontes para pedófilos, né? Hoje ocorreu uma operação dessas de nível nacional, onde conseguiram prender vários pedófilos, mas assim, às vezes até uma simples foto de uma criança pode ser transformada para fins da pedofilia, né? E a gente nem faz ideia. Não faz nem ideia.
isso passa por uma mente com requintes de crueldade, no mínimo, né? Mas e este é o ponto também, né? Nós acabamos sempre com essa ideia, e é uma ideia, no fim, que acaba sendo compartilhada não só pelo imaginário social, mas inclusive por muitos profissionais quando vão avaliar crianças. Primeiro, assim, a partir da lei que fala da escuta protegida, já deveríamos ter uma série de mudanças. Mas a recém agora, dia 14 de julho, tivemos o lançamento de um protocolo brasileiro de investigação forense para crianças, né? Porque Olha que assim, bom. não existe uma padronização nas avaliações, o que é um ponto também bem importante. Então, as crianças acabam passando por inúmeras avaliações, né? Que além de revitimizar, acaba fazendo com que ela se sinta muito confusa em relação ao que conta, porque a criança tem sempre um desejo de agradar o adulto, né? Então, se estão pedindo para ela contar várias vezes a mesma coisa, vai ver que ela está dizendo a coisa errada, né? Então, ou ela não conta, fica quieta, porque afinal de contas ela está falando de coisas que são sofridas para ela, ou então ela tenta contar da forma como ela imagina que o adulto espera dela. Uhum. E aí começa a confusão, né? Porque, em geral, isso passam vários anos, muitas vezes, né? Entre o fato e a investigação, que vai repetindo investigação em cima de investigação, e lá pelas tantas, aquilo que tinha sido coletado logo em seguida da situação de abuso, muitas vezes se desfaz, porque daí passam a investigar outra coisa, por exemplo, a alienação parental, e não a Uhum. questão do abuso, que muitas vezes já foi, inclusive, detectado, né? Aí um belo dia resolvem que não é mais isso e voltam a investigar, investigar. E em geral são crianças que já estão em terapia, né? Porque não se pode deixar uma criança que sofreu todas essas situações sem, no mínimo, um tratamento, né? E o tratamento visa o quê? Poder amenizar, fazer a pessoa processar a situação traumática, né? Então, quando vai fazer uma avaliação, se isso não for considerado, é óbvio que o resultado vai ser bom, então não houve abuso, é invenção, né? Porque a história vai ser outra, porque já vai ter passado por um processamento de psicoterapia, né? Tanise, você que teve vários pacientes, pessoas que passaram por isso já adultas, quais são os pontos em comum dos indivíduos que sofrem e já na fase adulta que sofreram com abuso quando foram criança? Algumas perturbações bem graves de personalidade, né? Assim, um sentimento de desconhecimento de si mesmo, né? São pessoas que, em geral, tentam sempre agradar os outros e lá pelas tantas elas são quase como uns camaleões, né? Nem elas sabem muito bem o que elas são, porque elas se comportam de acordo com o que elas pensam que o meio espera delas, né? E, em geral, o que a gente pensa que os outros esperam da gente, geralmente é o que a gente pensa que os outros esperam, não o que o outro realmente espera, né? Uhum. São pessoas com depressões gravíssimas, em geral, pessoas muitas vezes que pensam em suicídio ou que já tentaram suicídio, pessoas que se automutilam, pessoas muitas vezes com patologias, doenças bem graves, doenças orgânicas graves, né? E tem também um percentual muito grande de mulheres que têm muita dificuldade em aceitar. Assim, elas parecem que elas veem que está acontecendo aquilo em casa, mas parece que não acreditam. O que é isso? É uma negação, uma autodefesa da mulher? Da mãe dessa criança que está sendo abusada? Porque a gente repara que existe muito isso. Porque, em geral, a gente tem nós todos temos uma dificuldade em enxergar o mal, né? A gente tem uma tendência, às vezes até quando está sofrendo um golpe, desses que são bem conhecidos, a tendência é a pessoa ficar, não deve ser, não. E até comigo não ia acontecer, né? Pode acontecer com qualquer um, mas comigo não. Não é muito diferente do que acontece em relação à Covid, por exemplo, né? Porque as pessoas andam pela rua achando que não vai dar nada, né? E É. que se der, vai ser assintomático, né? Porque além da negação, existe a onipotência, né? É com os outros, não é comigo, né?
É como se eu fosse vacinada e estivesse acima de qualquer outra pessoa, né? E assim, em geral, são pessoas de quem se gosta e é difícil enxergar o mal em quem a gente gosta, né? É verdade. Essa eu acho que é a parte mais dura, assim, né? Afinal de contas, quando é alheio à pessoa, quando é alguém fora, extra-familiar, ou extra, não seja alguém conhecido, a chance de reconhecer é bem maior, né? Embora ainda tenha a presença desta moralidade social que diz, não, então deve ser alguma coisa que a pessoa fez, né? Porque, assim, muitas vezes são crianças muito pequenas. O que uma criança tão pequena poderia fazer ao ponto de fazer com que o adulto não conseguisse ter o próprio limite, né? Porque o problema não é o que a criança faz. As crianças são sedutoras por natureza. Elas cantam para ser bonitinho, né? Elas, quando são bebezinho, elas fazem caretas e coisa porque agrada, elas querem agradar. Só que o adulto que precisa ter o limite e a noção do que pode e o que não pode, né? É monstruoso, né, essa atração por criança. E me diz uma coisa, assim, tem casos de pessoas que nunca tiveram essa, esse impulso por criança e daqui a pouco tem um filho e a coisa acontece. Existem muitos casos que acontecem isso. Como é que pode acontecer uma coisa dessas? Na Ele está verdade, revivendo? não é que não tem. Alguns casos, sim. Alguns casos é a identificação com o agressor, né? Daí passa para o outro lado. Hum. Agora eu vou fazer o outro sofrer aquilo que uma vez eu sofri, né? Isso é bastante frequente. Em outros casos, tem uma relação com algo que a pessoa ficou contendo por muito tempo e a duras penas, e a facilitação do ambiente fez com que ela não conseguisse mais ficar reprimindo aquilo que era um desejo interno muito intenso, né? E muitas vezes é até libertador para a pessoa que tem essa dificuldade, ela poder confessar, né, que fez alguma coisa errada, né? Mas alguns é também uma forma de penalizar a mãe, né? Agora tu vai ver que eu vou fazer o teu bem mais precioso sofrer aquilo que tu faz eu sofrer, porque na cabeça de quem faz isso, né? Ela é a pessoa mais certa do mundo e o mundo todo conspira contra ela, né? É Agora, uma. essas questões elas acabam vingando, virando lei e tal, porque contam com um forte lobby, né? Em geral, a pedofilia, assim como o tráfico de pessoas ou de drogas, funciona em rede, né? Então, assim, tem uma E tem, força tamanha, né? Tem uma força tamanha de um dar o suporte para o outro e criar coisas que, assim, para a gente, muitas vezes tem coisas que passam completamente. A gente não tem noção, assim, né, do que são capazes de criar, né? E a gente fica sempre com essa imagem de que é o criminoso lá que está no presídio de segurança máxima e muitas vezes é aquele que está super bem sucedido profissionalmente, que é uma pessoa do bem, acima de qualquer suspeita. E isso torna ainda mais difícil a detecção, né? Muitas vezes tem laudos periciais onde aparece claramente em testagem alguns traços de perversão, de falta de empatia, de falta de percepção, inclusive, das coisas que têm a ver com os outros, né? A pessoa faz uma percepção incorreta e distorcida do que tem a ver com os outros, né? E isso é completamente negligenciado, né? Porque é como se o filtro fosse só pensar que aquilo tudo é uma mentira, porque é mais confortável, socialmente falando, né, a gente dizer que o mal não existe, né? Ou pior, muitas vezes cair na banalização do mal, que foi o que aconteceu na época do nazismo, né? E que ainda acontece em algumas situações bem graves sociais, né? A gente até é, pode dizer que discorda e tal, mas quando vê, tá fazendo alguma coisa que. Uma brincadeira, alguma coisa que é como se aquilo que a gente mesmo defende não fosse uma verdade, né?
Por exemplo, umas piadas que estão surgindo aí sobre o Dia dos Pais, tu deve ter visto, né? Sim, Uma sim. pessoa famosa e tal. Não cabe, se a gente defende uma posição, a gente não pode cair nessa armadilha de achar piada ou de achar que não repercute ou que é bobagem, era só uma brincadeira. Tem brincadeiras que a gente precisa abolir, né? Se a gente quer uma civilização de verdade, onde as pessoas tenham direitos e sejam tratadas, direitos humanos e sejam tratadas com igualdade, né, de direitos, ainda que existam diferenças entre as pessoas, a gente tem que deixar de aceitar certas coisas, né? Você, no meio da nossa conversa, você falou de todo esse sistema do patriarcado, né? Que esse machismo que está no nosso inconsciente da sociedade, que acaba nos oprimindo e colocando a mulher nesse lugar muito vulnerável. Quando a gente fala dessa lei, a mulher sempre assim, a gente teve um avanço muito grande com a Lei Maria da Penha, e o que me parece é que essa lei de alienação parental, ela vem exatamente para atacar direitos que, de certa forma, a gente conseguiu a duras penas, não é? Porque a mulher, quando ela denuncia, ela fica a louca, a mulher que foi rejeitada, a mulher que está inventando, e essa criança, coitada, também foi... fizeram a cabeça para essa criança falar isso. Então existe todo um sistema que vai contra essa mulher e o filho dessa mulher, e a gente novamente cai no mesmo lugar da louca, da histérica, da que está inventando, da abandonada. Esse sistema todo parece que é uma... E aí a gente estava falando da banalização do mal. Parece que existe um mal que é maior do que o nosso próprio consciente. E trabalhar isso é muito difícil. Eu vejo mulheres muito cansadas com as denúncias que não vão para frente, com os processos que não vão para frente, um desestímulo muito grande. Eu acompanhei um caso de uma menina que nós fomos até a delegacia, e aí a gente vê todo o sistema não está preparado para isso. Não é? A gente foi na delegacia que era de menor e do adolescente. Eu fui com uma mãe com 3 filhas. 2 tinham sido abusadas pelo padrasto há muito tempo. A que tinha 18 anos não foi acompanhada pela mãe, a menor sim. Então nós ficamos esperando. A pessoa que entrevistou ela foi um homem, que eu já acho que tinha que ter uma mulher. Esse homem pergunta para ela: olha, você passou por isso tanto tempo, então você gostava, não é? Essa menina começou a chorar e teve uma forma agressiva, porque ela passa por isso, né? Às vezes o adolescente fica agressivo, porque, pelo amor de Deus, a outra agressão em cima de mim. Quase que aquele homem dá voz de prisão para ela, para a gente, foi uma confusão tão grande. Num Até lugar... porque, além de revitimizar, é uma nova violência, né? Porque dizer que então Exatamente. tu gostava disso é uma nova violência, É uma é nova uma total falta violência. de empatia, de poder se colocar no lugar do outro. Por isso que, ainda que tenha sido criado um protocolo nacional super pensado, pesquisado, a gente tem que sempre lembrar que não basta ter um bom protocolo, precisa ter uma boa pessoa que está do outro lado do protocolo, né? Que Exatamente. saiba lidar com ele, que tenha sensibilidade, no mínimo, né? Sensibilidade não precisa nem ser empatia, que empatia é se colocar no lugar do outro, mas pelo menos ter sensibilidade, que ainda que eu não consiga me colocar no lugar do outro, talvez seja algo realmente sofrido, talvez seja algo realmente difícil. Acreditar que aquela situação horrorosa pode de fato acontecer, ainda que eu ache e não imagine que isso pudesse acontecer comigo ou perto de mim, e algumas coisas de fato acontecem, né? Então, poder ter uma escuta diferenciada, sem julgamento, principalmente, né? E para isso, não basta um bom instrumento. Além de ter sensibilidade, a pessoa tem que estar muito em dia com as suas próprias questões, né? Não só com essas que a gente aprende culturalmente, mas com as nossas questões mais inconscientes até, né? Das nossas percepções, das nossas fantasias, porque não é incomum, isso é parte da natureza humana, a gente se identificar mais com um lado ou com o outro, de acordo com o viés que a gente ouve da história, né? Porque aquilo, uma história, ela só é completa
se a gente está no lugar e consegue pegar todos os pontos, né? É como numa novela, num filme, né? Tem várias imagens, às vezes, para uma única cena por vários ângulos, né? Se a gente não tem essa condição de enxergar os vários ângulos, por melhor que seja um instrumento, e se a gente estiver muito focado que a gente quer buscar aquilo, é aquilo que a gente vai achar, né? É aquilo de quem procura acha. Tanto Exatamente. vai, que acaba achando, porque está com foco voltado para aquilo que está buscando, então pode enxergar um monte de X, mas se está buscando Y, tem só um Y, eu vou achar aquele um Y, né? E negligenciar todas as outras letras que tem pelo meio do caminho. Pois é, eu acho que ainda existe um longo processo para se viver, porque se a gente não consegue nem enxergar isso dentro da nossa sociedade, como que vamos ter profissionais habilitados que possam receber essas pessoas, não é? Porque a gente acompanhou em delegacia, acompanhamos em vários lugares algumas mulheres e crianças, e que uma das meninas foi ser, ela passou por uma avaliação médica e não tinha nenhuma mulher. Não tinha Uhum. nenhuma mulher. E a mãe, como assim? Você é médico? Médico é médico, minha senhora. Médico não tem sexo. É a mãe perguntando, mas será que não tem uma moça para. Não, médico não tem sexo. Então, assim, é uma agressão em Sim, cima de médico não tem agressão. sexo, isso é a É, própria negação da realidade, é né? negação da realidade. É surreal dizer isso para uma Uma mãe com uma coisa criança. uma coisa é não ter o interesse sexual, e daí independe de ser um homem ou uma mulher, né? É a Exatamente. isso que se refere. Agora, que faz diferença se eu consigo me sentir mais à vontade com um ou com o outro, porque pode ser até que para alguma pessoa não faça realmente diferença, né? Exatamente. Mas quando Exatamente. a Então, gente vai falar de uma situação difícil, primeiro assim, que vai falar para um desconhecido. Em geral é assim, alguém de uma delegacia, que o próprio lugar já é assustador por natureza. exatamente. Dependendo da situação, tu vais encontrar pessoas de tudo que é tipo. Às vezes tem gente entrando algemada, policial entrando armado, né? A situação em si já é grotesca, assustadora. Você ainda encontra alguém que está ali meio para cumprir tabela e que tem uma atitude quase como a mesma atitude, que também já não é certo, né? Mas a mesma atitude que teria com quem seria o bandido, o criminoso, né? Que grau de confiança vai ter para abrir situações assim tão sérias, tão íntimas, né? Porque essa violência é algo íntimo que, em geral, está guardado por um certo tempo, né? Que já foi difícil quebrar o segredo, e daí daqui a um pouquinho vem toda esse julgamento em cima, claro, daí tem a outra etapa, né, que é a da retratação. Bom, eu vou me livrar desse problema, quem sabe se eu disser que não aconteceu, né, quem sabe eu vi mal, fica tudo bem, né. E É Tanise por me diz. isso que muitas vezes quando um caso aparece um monte de roldão, né? Porque parece que as pessoas daí criam coragem. Não é à toa que quando aparece, por exemplo, João de Deus, uma denuncia, daí vem a outra, vem a outra, vem a outra, vem a outra. Quando vê, tem um monte de gente denunciando e coisas muito semelhantes, né? Não, o caso de João de Deus é de uma crueldade absurda. Tem a filha que desde criança é abusada, é um abuso atrás de outro. Me diz uma E coisa. esse é o molestador clássico, né? Este é o molestador que geralmente. Bom, primeiro que assim, independente se é o pedófilo, o abusador ou o molestador, que geralmente usa de violência, eles usam de qualquer forma essa questão da diferença de poder, né? Já pressupõe isso, que um pode mais que o outro. Então, essa Uhum. questão da assimetria, da desigualdade já é um primeiro ponto, né? E É, me diga uma coisa, Tanise. Existem muitos casos desses agressores que sofreram, e depois eu até falei, estou repetindo, que sofreram na infância e repetem isso, não é? Repetiu. Existem casos. repetem como qualquer outro trauma, né? A identificação com o agressor, né? Aquilo que a pessoa sofre, ela é como que um impulso que não tem muito como conter, é quase como se não fosse ele próprio, é como se ele estivesse fazendo aquilo que ele sofreu
mas como uma forma de punir quem fez aquilo contra ele. Exatamente. E me diga uma coisa, E por isso existe... que muitos casos envolvendo abuso intrafamiliar tem essa característica, essa conotação assim de vou fazer sofrer, já que esta criatura me separou daquela outra criatura, vai ser com ela que eu vou fazer o sofrimento, né? Porque não tem coisa que faça doer mais em uma mãe do que ver um filho sofrendo, né? É, Por qualquer razão. Quer seja porque foi mal na escola, quer porque machucou o joelho, quer... Eu ouvi uma vez uma atriz dizendo, né, que quando nasce o filho, nasce a culpa. E não tá só no imaginário social isso. As mães têm esse sentimento, assim, né, de que precisa cuidar mesmo, né? Afinal de exatamente. contas, é a preservação da espécie também, né, que está ali inclusa, né? E você falando de culpa, todas essas mulheres que a gente acompanhou e que a gente tem acompanhado, elas carregam uma culpa muito grande e revivem isso muito, né? Porque estão ali naquele processo judicial e aquela culpa, por que que eu não vi, por que que eu não cheguei, por que que eu não estava, por que que eu não tirei. E essa culpa, e ainda tem o processo que bota a culpa nessa mulher. Então, assim, é uma crueldade em cima de crueldade. É muito difícil, é um lugar muito difícil de se trabalhar, não é, Tanise? Até porque, assim, vale lembrar, né, que este pai foi escolhido por essa mãe, né? Exatamente. Já E é aí a uma primeira. culpa de origem, né? Já é uma É, culpa de origem. Mas, em geral, assim, o comportamento também não é muito diferente, né? Porque, em geral, eles são mesmo sedutores, galanteadores, um homem tão gentil que nem nunca houve nenhum outro tão gentil assim, né? É por isso exatamente. que tem essa relação muito íntima com violência doméstica em geral, assim, as questões não são fáceis de perceber, elas são muito sutis e elas vão num crescente. Elas não começam grandes, elas começam pequenininhas. E daí vai ganhando espaço, é aquilo, né? Se tu dá o dedo, pega a mão, se pega a mão, pega o braço, pega o braço, pega o tronco e assim vai, né? É assim, sempre começa de uma forma muito, muito sutil e vai no crescente, porque vai tendo espaço, vai conquistando confiança e vai descobrindo também as fragilidades, né? Porque a fragilidade do outro também é uma outra característica. Na verdade, o que mais satisfaz é essa sensação de domínio, de controle sobre o outro, né? E É, imagina que controle tão grande também, porque assim a satisfação acaba também muitas vezes vindo através do próprio processo. Eu sou bom mesmo nesse negócio, porque assim ninguém enxerga, né? ninguém tá vendo. Ninguém tá vendo. Todo mundo acredita nessa bondade, nessa ideia de família perfeita, família margarina. A gente precisa repensar essa ideia de família. Uhum. Tanise, a gente está chegando quase no final da nossa live e eu queria ver se alguém quiser fazer alguma pergunta aqui. A Malu, a vergonha é grande. A vergonha é o grande inibidor para denunciar, para não denunciar. É verdade, as pessoas têm vergonha também de não quer expor a criança, mas hoje eu acho que a gente tem ganho muito com a internet. A gente pode, de certa forma, procurar ajuda, procurar coletivos, porque e não desistir, né, Tanise? Porque a gente vê que o nosso sistema ainda está muito atrás para o amparo, o Porque sistema na público. verdade é dever de todos, né? Cuidar das crianças, né? As crianças têm que ter prioridade em tudo, né? E, afinal de contas, elas são a preservação da espécie. Agora, se a gente não consegue cuidar das crianças, não é diferente. Quem não cuida de criança não cuida de idoso, quem não cuida de idoso não cuida de nenhuma minoria, né? E é por isso que a gente tem esse movimento que não dá para entender. Ó, parou. Já vai voltar. Travou, travou. Travou. Tem uma É, pergunta aqui, é como falar sobre o assunto com crianças pequenas? o assunto abuso ou o assunto. Abuso. Bom, primeiro que a criança tem que estar já manifestando alguns desses sinais, né? Alguns dizem que a gente não deve conversar muito. Se a gente suspeita, a primeira pessoa a ouvir a versão da história deveria ser o técnico, né?
E isso é um outro fator, né? Porque, em geral, a criança já contou em casa, já contou para o terapeuta, ou já contou para sei lá quem. Quando chega a contar para o perito, essa história de tanto contar já se modificou, né? Uhum. Ela já ficou com essas impressões. Então, o melhor seria poder buscar uma ajuda externa, né? De alguém preparado para poder lidar com a história, mas claro que essa pessoa primeiro vai ter que fazer uma boa aproximação, porque é uma situação difícil de contar, né? Quem, o familiar que detectar isso vai ter que estar muito conectado com essas percepções desses indicadores, né? E não basta ter um, porque assim, uma criança pode desenhar mal e desenhar alguma coisa que parece com algo que não é. Não basta um desenho, isso tem que ser um padrão, né, da criança. Sempre coisas sexualizadas, sempre coisas erotizadas, como um padrão mesmo, uma repetição, né? Aqui a Ana Maria botou uma que a nação, Ana Maria, a nação não cuida de suas crianças, é uma nação sem futuro. Ana Maria, vamos pensar que a gente pode modificar, né, Tanise? Vamos pensar É sobre porque isso. depende do esforço da gente, né? A gente não tem É, só os governantes, a gente tem que mesmo se juntar, batalhar pelo que acredita, mesmo que isso pareça muito difícil, né, de atingir, né? A gente tem que ir atrás, a gente tem que ter voz, e para isso a gente não precisa estar indo em manifestação, sacudir bandeira e tal, né? Até nas nossas ações do dia a dia, a gente está construindo uma nação diferente, né? Na medida em que se dizem que a gente tem que ficar em casa, a gente fica em casa, né? Se a gente tem que obedecer uma fila, a gente obedece a fila, né? São coisas mínimas que fazem a diferença para o todo, né? Tanise, a gente está chegando no final da nossa live. Eu vou te convidar para voltar, para a gente ter uma outra conversa, um outro dia. Vamos marcar, porque eu acho que as pessoas, a gente precisa falar sobre esse tema. Eu acho que esse tema deve ser falado. As pessoas, tem muita gente que está sozinha e que viveu isso na infância ou que está vivendo dentro de casa, não sabe como reagir. Para as pessoas que estão ouvindo, tem um coletivo muito sério de pessoas que estão todo com um processo científico, estudando, se amparando, chamado Voz Materna. Pode procurar nas redes sociais, pode procurar a Tanise aqui também, pode me procurar que a gente se ajuda, gente. A gente precisa ter No mundo, a gente tem grupos pesquisando isso, né? Tanto Exatamente. que encaminhamos um memorando para a OMS, porque estavam querendo incluir, e inclusive dizendo que estava incluído a alienação parental como um transtorno, que é uma grande mentira. Temos já o pessoal Estudos. da OMS dizendo, não, o pessoal da OMS dizendo que foi colocado em termos de índices para fins estatísticos e que isso não endossa e não é o reconhecimento, porque não é um transtorno e eles próprios dizem que não é científico, né? A mesma coisa vale para a DSM, então a gente precisa parar de acreditar em qualquer coisa que dizem, a gente tem que ter esse espírito investigativo, né? Pesquisar, entender um pouco mais, porque hoje em dia está muito fácil dizer qualquer coisa, as pessoas acreditam em qualquer coisa, né? Exatamente. Então eu quero agradecer a sua participação, quero agradecer a participação de todos aqui que estão nos ouvindo. Tem o Disque 100, temos que mais? Conselho Tutelar, procura a polícia, pede ajuda. Vamos prestar atenção nas crianças, prestar atenção nos nossos filhos, prestar atenção nas crianças que nos rodeiam, porque o abusador não tem cara, ele não tem condição social, ele não tem raça, não tem classe social, ele pode estar em qualquer lugar. Então a gente precisa abrir os olhos. E nesse E momento de eu quero pandemia, te agradecer, né? Porque realmente sim, a gente precisa que as pessoas tenham informações sérias, né? exatamente. Informação de tudo que é tipo e de mentira, de boato, a gente tem aos montes, né? A gente precisa saber buscar as informações nos meios corretos, nos meios científicos, né? Não qualquer informação de qualquer fonte e ainda por cima sair disseminando, espalhando, né? O cuidado com isso.
Tanise, hoje eu sempre falo o número de mortes, hoje a gente tem 90.383 mortos. É um número muito grande, estamos no meio de uma pandemia, vamos ficar em casa, gente. Fiquem com Deus, obrigada, Tanise. E terça-feira eu estou aqui falando de arte, de educação, de cultura, com o artista plástico Pierre Caprese. Obrigada, Tanise. Vamos voltar com esse assunto, nos aprofundarmos mais. E não estamos só, gente. Estamos no coletivo e todo mundo vai se ajudar. Muita luz para todo mundo.